Hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu estava pensando o que nós iríamos ver hoje, falar hoje. E eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Há algo que muitas vezes a gente pensa, mas não fala. E hoje nós vamos falar o que pensamos. Então é importante. Por quê? Porque eu vou estar falando da relação, do relacionamento de pastor e ovelhas. Quer dizer, essa é a relação que Jesus fez em relação à igreja. Então, a relação de membros e pastores. E eu queria que vocês fizessem um exercício. Se você fosse, ou se você estivesse no meu lugar, o que você gostaria que eu fizesse para você? E vice-versa. E se eu estivesse no teu lugar, o que eu gostaria que você fizesse? Entenderam? Você é o pastor, eu sou a ovelha. Você sendo o pastor e eu sendo a ovelha, o que eu gostaria que o pastor fizesse para mim? Agora, ao contrário. Não, é isso aí mesmo, né? Você é o pastor. O que você gostaria que a ovelha fizesse para você? Eu, como ovelha. Ou as ovelhas fizessem para você. Você já parou para pensar? Então vamos pensar um pouquinho juntos. A palavra pastor, ela deriva do hebraico ra e do grego poimen, que significa dar pasto. Então dar pasto é o cuidado. O que acontece lá no Nordeste quando dá seca muito grande? O que acontece com o gado, né? O que acontece? Morreu. Porque não tem pasto, não tem comida. E a função do pastor é dar pasto, quer dizer, dar alimento, sustentar. E é essa função bíblica, inclusive da palavra, né? A raiz da palavra é isso. Então, pastorear, cuidar do rebanho é o dever de um pastor. Somente um pastor tinha a permissão para entrar em um aprisco, pois eram reconhecidos pelos animais, evitando pânico no meio do rebanho. Olha que interessante. Nós temos hoje, na prática, o pastor Wilson. Ele cuidou de igreja por muitos anos e aí foi afastado por ordem médica. Ele fez 3 cirurgias no coração e se fizesse mais uma, não tinha mais o que fazer. Os médicos afastaram ele. Então, percebam uma coisa: o índice de morte precoce de pastores é altíssimo, altíssimo. Ou de afastamento por ordem médica é altíssimo. Por quê? Porque é uma atividade que exige muito físico e psíquico. Exige muito. Mas é uma atividade também que dá muito prazer. Gente do céu. Não existe nada na face da terra que seja melhor do que ser pastor. Nada, nada. Só que existe uma relação que ela não pode se perder. Veja bem, o pastor Wilson, ele foi entender muitas coisas do ministério pastoral cuidando de ovelha mesmo, animal. E eu fui lá no capril dele lá, né? E eu vi. O que acontece? A gente não pode chegar aí entrando lá. Senão, você espanta, os bichos ficam tudo assustados. E tem uns que dão uns tilt, cai duro e é um monte de coisa. Então, primeiro, ele tem que chegar e aí é bonito. Está tudo lá pastando. Ele chega lá. Aí vem todo mundo, todos os animais foram em volta dele, vem cheirar ele. E aí volta a pastar normal. Se é a gente, dá um pânico. Então, é isso que acontece aqui, ó. Os animais, só tem um que eles permitem estar no meio, que é o pastor. E é interessante isso, a gente trazendo para o contexto de igreja, né? Eu estou aqui 18 anos, né? Taimara, hoje aqui, eu e o Noel, só que estamos bem, né? O que for o Noel, O Noel que fez a oração para começar essa igreja, foi o Noel que fez.
E então estamos firme e forte, né, Noel? Mas o que acontece? Se chegar um pastor diferente aqui, ela vai estranhar, vocês vão estranhar, chegando um pastor diferente aqui. Mas cadê o pastor? Vão perguntar isso, mas cadê o pastor? De repente entra outro aqui, sabe aqui, mas cadê o pastor? Vai estranhar. Tem muitos que vão berrar, né? Mas é verdade, o rebanho faz isso também. E o pastor Wilson viu na prática, né? É dessa atividade pastoril, né? Que é extraído, então, o nome pastor. Quer dizer, aquele que cuida, aquele que dá pasto. Já dei um tempinho para vocês pensar. E se você fosse pastor? O que você faria por você? O que você gostaria que o pastor fizesse por você? Se você fosse pastor, o que você faria? E se eu fosse ovelha, o que eu gostaria que o pastor fizesse por mim? Isso é normal nós pensar. E muitas vezes, alvo de críticas. Isso é normal. É normal. Mas o que você faria? O Paulo, vou pegar o Paulo aqui. Você, do meu ponto de vista, você sendo pastor, o que você gostaria que fosse feito por você? Acho que o reconhecimento de esforço, né, entender que o pastor, o que eu imagino quando eu falo com o senhor, não estou falando com o CPF Isaías quando eu ligo para, é saber que o pastor é usado por Deus. Então, se eu vou buscar algo, ou alguém vem buscar, né, se eu sou pastor, entender que a resposta daquilo que eu falo não vem de mim, de um achismo. Eu acho que assim vai dar certo, ou faça dessa forma, ou não. Eu queria que entendesse que é o canal só, é um canal de tipo um porta-voz de Deus mesmo. Se tivesse essa compreensão de todos que ouvissem o senhor falando, ou eu, né, no caso, eu acho que seria mais fácil, mais nítido, fluiria melhor, porque é um entendimento mesmo. Eu queria que tivesse mais entendimento de que o senhor falando é Deus falando com o senhor, através do senhor. No caso, eu, né? Está vendo uma coisa importante? E eu acho que isso é que todos esperam. Que quando um pastor fala, seja Deus falando. Excelente. Porque é isso que um pastor deve se preocupar quando fala. Eu trabalho muito com aconselhamento. E eu faço uma distinção muito grande quando é minha posição e quando é Deus falando. Quando eu falo em nome de Deus, vocês podem ter certeza que é Deus. Mas eu faço uma grande distinção. Eu acho que se você for para Jaguariúna por aqui é melhor. Agora, Deus está mandando você ir por aqui. É outra coisa. É isso que as pessoas esperam. Ou eu acho, qualquer um faz. Pastor não trabalha com eu acho, não. Eu vou falar alguma coisa que eu acho bonito daqui. Não, ninguém faz isso aí, não. Então, é interessante porque isso é a verdade. Todos esperam que quando um pastor fala, saia a palavra de Deus dali. É isso. E, agora vou apertar você. Quando eu falo, como que você vê? Eu nem procuraria se eu não soubesse. Eu não estaria aqui, no caso, né? Se eu não tivesse a certeza absoluta que o Senhor é usado por Deus. E que se eu obedecer e caminhar nos caminhos que o Senhor me coloca para caminhar, eu sei que eu vou para o caminho da salvação, eu não estaria perdendo tempo. Nem estaria aqui. Estaria fazendo outra coisa ou buscando em outro lugar. Então, se eu estou aqui é porque eu analisei, vejo isso nitidamente. Então, eu enxergo Deus usando o Senhor. Isso é claro, mas é nítido. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo o que eu falei que eu gostaria que fosse comigo, é o que eu vejo no Senhor. Que bom. Porque o Paulo, ele é isso aí mesmo. Ele é muito crítico. Mas é importante porque essa relação, esse relacionamento, ele precisa ser calcado em princípios e valores. E nós precisamos saber
também o que um pastor deve fazer pela ovelha. Primeiro, a consciência de um pastor. E eu estou tratando estou preparando um estudo para trabalhar aqui na liderança, e eu vou trazer um videozinho, e eu vou trabalhar sobre a consciência de um pastor. O que um pastor deve pensar sobre muitas coisas. E eu estou preparando, eu acho que quinta-feira eu vou estar falando sobre isso, se já tiver finalizado, sobre a consciência de um pastor. O que está acontecendo hoje? E eu trouxe 2 estudos aqui, ó. Esse é um e esse é o outro. E eu estou dando esse aqui. Sabe quando que eu falei essas palavras que aqui está? Que data que está aqui? 31/7/2015. 31/7/2015 foi o dia que eu preparei esse estudo. Então, não estou falando que eu preparei hoje para trazer aqui para vocês. Eu penso que eu estou falando aqui para vocês e preparei esse estudo 31/7/2015. Então, não é de hoje, não. 10 anos, pelo menos. 10 anos. Esse estudo está preparado e eu não dei. Só está preparado. Então, o que está acontecendo? Os pastores estão perdendo a consciência de quem ele é. E quem é o pastor no convívio da igreja? O pastor, ele é aquele que dá a vida pela ovelha. Esse é o pastor. E o que isso é na prática? Dar a vida. Nós temos o exemplo maior, Jesus Cristo. Será que eu deveria ir para a cruz também hoje? Não. Mas amar ao ponto que levou Jesus para a cruz. Isso sim. Então, é dever de um pastor dar a vida pela ovelha. É dever de um pastor amar a ovelha ao ponto de dar a vida. E é essa consciência que não se tem mais dos pastores. E nós estamos vivendo um tempo de relacionamento onde as pessoas têm que marcar horário para falar com o pastor. E muitas vezes precisa passar por alguém, tipo secretária, secretário, para daí chegar e, né? Por que está assim hoje? Porque os pastores perderam a consciência de quem eles são. Os pastores perderam a consciência do que eles devem fazer. E nós não estamos sem banner aqui da igreja. E eu já pedi para fazer um novo banner. O que tem no final do banner? Tem um número de telefone, não tem? De quem que é esse número de telefone aqui? Cadê o nome? Cadê a foto? Tem nome, tem foto aqui? De quem que é esse número de telefone que está aí? Ó? Tem nome aí? Tem fotinho? Por que está o número aqui? É o que estava no banner anterior, não estava, Noel? Mas tinha nome lá? Gente, o número do celular do pastor é para quem quiser falar com ele. Não é exclusividade de uma elite de liderança, não. Vocês estão aí do canto aí, mas vocês estão mostrar para vocês que vocês precisam colocar o número de vocês agora. Então, está faltando consciência dos pastores, porque eles não querem mais dar a vida pela ovelha. Eles querem viver disso, água, sombra boa e água fresca, só de boa, fugindo das suas responsabilidades vitais. E assim, ó,
eu encontrei com uma pessoa, quinta-feira ali em Campinas, que eu fui fazer um exame, e aí encontrei com a pessoa, fazia anos que eu não via, crente, liderança de uma igreja. Aí eu encontrei com a pessoa lá, levando a sogra fazer um exame. E aí, conversando com ele, de repente, não está mais indo na igreja nenhuma. Eu falei, como assim? Então, não, eu tive um infarto. Quase morri há 3 anos atrás e não estou indo em igreja nenhuma mais não. Eu falei, é? Falei, que coisa, rapaz. Eu não sabia. E aí, a pessoa começou a relatar. E se alguém ouviu alguns relatos que os pastores, as lideranças falam por aí, ninguém quer ser líder, não. Ninguém quer ser pastor, não. Sabe por quê? Pastor é a profissão mais difícil do mundo, é a terceira mais difícil do mundo. Pastor é um homem solitário. Eles falam essas coisas. Pastor sofre calado. E começa a relatar esse tipo de coisa. Eu falei, rapaz, você não é pastor que nem eu não, então. Eu não tenho nada disso aí, não. Eu não me sinto assim, não. Uma profissão mais difícil do mundo, para mim, é a melhor. Que como profissão, né? Eu não sofro calado, não. Tenho uma igreja toda para chorar comigo. Eu não sou solitário, não. Eu ando com todo mundo. Então, o que está acontecendo? É que os pastores estão perdendo a consciência de ser pastor. E aí se isolam. Quantas vezes, quando tinha aqui na frente o banner com meu telefone, quantas vezes, 3 da manhã, 5 da manhã, tocava meu telefone. Hoje não toca porque não está aí o banner, mas a hora que colocar vai estar esse número aqui. Aí tocava o telefone e aí a pessoa se identificava. Você já vê que a pessoa ou está embriagada ou está drogado. Quem está falando? Eu falei, com quem você gostaria de falar? Com o pastor. Eu falei, pode falar. Você é o pastor? Eu falei, sou. Pode falar. Eu preciso de ajuda. 3 da manhã, 5 da manhã. E muitas vezes, a ajuda que a pessoa precisava é só falar. Ou só ser ouvida. Estou sofrendo na minha vida, está acontecendo isso, eu estou no desespero, que não sei o que, não sei o que lá. Os pastores não querem mais ouvir. Ele só quer pregar. O pastor não quer mais cuidar de ninguém. Só quer os benefícios. Isso nunca foi o pastoreio bíblico. É por isso que os pastores se queixam, que são homens solitários, que são homens sofridos, que não podem abrir o coração para ninguém. Gente, eu tenho amigos. Eu posso abrir meu coração com qualquer um de vocês aqui, ó. Eu tenho amigos. Mas isso não impede, se eu precisar corrigir, eu vou corrigir. Se eu precisar ser corrigido, eu ser corrigido. E eu falo nos estudos de quinta-feira que em 90% do tempo o pastor é só mais um. É na hora da necessidade que o pastor faz a diferença. Porque quando está tudo bem, né? Quem precisa do pastor na hora do churrasco? Ninguém precisa do pastor, está tudo bem. Dá um tilt lá para ver a hora. É aí que o pastor vai precisar, né? Vai precisar do pastor. É para isso, eu tenho consciência, eu fui chamado para uma função que é muito nobre, resolver problemas. E Deus me capacitou para isso, resolver problemas. Está com problema? Pode me chamar. Pode me chamar. Deus me capacitou para resolver problema. Pode me chamar. É importante o pastor ter a consciência de pastor.
Porque sem consciência de pastor, pastor não serve para nada. Para nada. Porque daí ele se torna um mercenário. Ele só está no lugar do pastor, mas ele não exerce. Então não serve para nada. Então é importante, o João 10 diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você se percebeu que o mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus disse essas palavras. Então você vê a consciência que Jesus tinha a respeito do seu ministério. Pastor que não tem consciência, o que está entrando nessa onda que muitos, eu digo pastor de laboratório, porque eles são criados em seminários e não na igreja, não tem consciência, é que muitas vezes, eu não vou aqui generalizar, e nem estou aqui criticando seminários, não é isso que eu estou fazendo. Por quê? Porque o seminário, ele tem o dever de falar sobre ética ministerial. E muitos conselhos que eles dão lá é do prisma da ética apenas. Vou citar um exemplo aqui. Pastor não deve aconselhar sexo oposto. Quer dizer, um homem não aconselha uma mulher não aconselha um homem. Eu acho isso, do ponto de vista ético, legal. Não está errado. Agora, do ponto de vista bíblico, será que está certo ou será que está errado? O que vocês acham? Mulher aconselha mulher, homem aconselha homem. O que vocês acham? Aconselhou a mulher samaritana, ele e a mulher. Ah, então o que dizer de Jesus e a samaritana? Jesus errou feio, então, do ponto de vista pastoral. Vocês percebem que, do ponto de vista ético, está certo, do ponto de vista bíblico, está errado? E tem pastores que só ficam com o ponto de vista do seminário ético. Gente, a igreja, ela é um corpo interdependente, um depende do outro. E aí o Paulo veio e diz assim, que para Deus não tem judeu nem grego, nem servo nem livre, nem homem nem mulher, nem macho nem fêmea. Porque todos somos iguais. E na igreja é assim que nós devemos olhar. A gente não pode olhar para uma mulher querendo cobiçar e nem a mulher olhar para um homem querendo cobiçar. Não existe isso no meio da igreja. Nós somos irmãos. Mas do ponto de vista ético, está certo, seminário. Eu recebi esse conselho. E tem muitos que levam isso aí à risca. Sabe por quê? Porque está faltando visão vinda de Deus. Jesus, na época, o judeu nem conversava com samaritano. Quanto mais com mulher. Então, vocês percebem a revolução da visão que Jesus deu nessa época? É que Jesus recebeu um chamado, ele estava falando do seu chamado, ele estava agindo do alto do seu chamado. Então, o pastor, ele tem que ter a mente de um pastor. Por quê? Porque as pessoas esperam algo de um pastor. E o pastor, ele precisa também saber que ele precisa dar a vida pela ovelha. E não é ir crucificar de novo. Muitas vezes é sair da sua casa, noite de frio, madrugadas, ir na casa do irmão, socorrer o irmão. E que muitas vezes, essa semana, num aconselhamento, eu ouvi assim, pastor, a gente não chama o pastor, é só quando não dá mais que a gente chama.
Porque tem muita gente que chama o pastor à toa. E aí eu falei para a pessoa, não, ninguém me chama à toa. Mas, pastor, tem coisa que a pessoa é só olhar que ela resolve sozinha. Eu falei, pois é, mas quem disse que ela está conseguindo? E aí eu falei, ó, se você tivesse me chamado aqui porque você quebrou uma unha, eu vim aqui chorar com você. Porque, às vezes, a unha é só o motivo para chorar. Entendeu? Tem coisas maiores ali dentro que precisa ser de conserto, precisa ser consertado. Não é a unha. Então, eu nunca considero o motivo que a pessoa me chamou fútil. A pessoa me chamou é de extrema importância. Por mais que seja uma unha quebrada. É de extrema importância. E eu não vou chegar lá e olhar, acredito que você me chamou por causa de uma unha quebrada. Não, gente. Eu vou chegar lá e eu vou ver o motivo, não é a unha. Muitas vezes não é a unha é só a desculpa para chamar. Tem outras coisas. Está faltando isso nos pastores. Porque eles vão olhar só a unha. Unha que, olha, me chamou. Você acredita que me chamou por causa de uma unha quebrada? E não é a unha quebrada. Às vezes está a alma inteira despedaçada. E é assim que um pastor deve ver. É a mente do pastor. É a consciência de um pastor. É o compromisso de um pastor. É o amor de um pastor. Então as pessoas hoje, elas não estão mais tendo a visão pastoral, porque não estão mais dispostos a se doar pelo outro. E eu não vejo a hora de colocar esse banner aí, o logo da igreja, para que o meu telefone volte a tocar de madrugada, porque faz tempo que não toca. Os irmãos dificilmente chamam. Mas da rua chama, irmãos. Da rua chama. E eu passei hoje, os meus cobertores de trás do carro acabaram. E eu passei, tem uma loja que é cheia de cobertores, né? Tudo embaladinho já. Falei, já sei onde é que eu vou pegar meus cobertores. Eu ando atrás do meu carro com cobertores. E muitas vezes, quando vem roupa aqui, eu carrego roupa atrás ali também. E um tempo atrás eu tinha um agasalho bem bonito atrás do meu carro, né? E aí eu fui pegar café lá, Toninho. Fui pegar café lá. E aí tinha um rapaz que veio pedir uns troquinhos lá. E aí eu estava com frio. O rapaz só queria um troquinho. Eu falei, você não está com frio, rapaz? Eu falei, não. Não está sentindo mais nada, né? Eu falei, não, pega aqui, né? Peguei e dei o agasalho. Aí, uns dias depois, eu vi ele de novo com o agasalho que eu dei. Eu falei, olha, eu fiquei feliz, sabe? Mas ele não estava com frio nada. Então, está faltando a visão, está faltando o coração de pastor. E muitas vezes vocês têm expectativa quanto a mim, e às vezes vocês fazem, não vou chamar o pastor só por isso aqui, não. Tem que chamar, gente, tem que ligar, tem que mandar mensagem. Porque essa é a minha função. O texto de Efésios diz assim, e Deus deu uns para apóstolo, para evangelista, para pastores e mestres. Quer dizer, se Deus deu, é porque eu sou um presente de Deus para vocês. Então Deus deu. E o que a gente faz com o presente que a gente ganha? A gente usa. E o que aconteceu com o agasalho que eu dei para o rapaz lá que não estava com frio, mas depois eu vi vestido? Eu fiquei feliz. O que vocês acham que Deus fica quando vocês usam o presente que sou eu, que Deus deu para vocês? Feliz. Então, está faltando visão de pastor. Porque os pastores estão se tornando mercenários. Porque não dão mais a vida. Vê vir o lobo e foge.
só quer o bem bom, eles não querem o trabalho pastoril. Então, essa é a responsabilidade de um pastor para com as ovelhas. E vocês têm que saber disso. Nunca será incômodo para mim eu receber uma ligação de vocês, seja a hora que for. Quantas vezes eu deixei prato de comida e saí correndo? Quantas vezes, não tem nem conta de quantas vezes. Quantas vezes eu deixei de um churrasco, de uma festa, para estar com alguém? Porque para mim a maior festa é estar com alguém sendo útil. Essa para mim é a maior festa. Porque eu sei que Deus me usa, Deus vai me usar. É só chamar. Deus vai me usar. Eu fui chamado para isso, Deus me chamou para isso. Então eu tenho que ter a consciência de pastor. E vocês têm que ter a consciência de ovelha. A consciência de ovelha. O que um pastor espera das ovelhas? Vocês já pararam para pensar? Eu também espero de vocês. O que você acha, Aline, que um pastor pode esperar de uma ovelha? E o que você acha que um pastor deve? Porque pode é uma coisa, deve é outra. O que o pastor pode esperar de uma ovelha ou o que um pastor deve esperar de uma ovelha? Eu acho que a obediência, né? Tipo, porque passa para a gente conselhos, coisas que vêm de Deus. E eu acho que ele deve esperar isso, a obediência, a nossa lealdade de estar com ele da mesma forma que ele está com a gente quando a gente precisa, da gente estar com ele quando ele precisar. Tirou 10. É isso, gente. O que o pastor mais espera da ovelha? Obediência, lealdade. Entendeu? Porque o que acontece? Eu tenho consciência de que aquilo que eu falo vem de Deus. Eu tenho consciência disso. Aí a gente vai e Deus dá a direção para a pessoa. E aí você fala assim, puxa vida, Aline, faz assim, vai assim, faz assado, que Deus vai te dar a vitória. Vira as costas, ela vai para outro rumo. Pega, romba a cerca ali e vai embora para o mato. Gente, assim, a gente fica triste. Por quê? Porque a gente sabe que aquele caminho foi a direção de Deus, e a pessoa não sabe. Mas por que as pessoas não seguem o conselho? Passei para o Marcelo. Por que você acha, Marcelo, que o pastor dá conselho e as pessoas não seguem? Porque normalmente elas se acham que tem a capacidade ou não tem a noção do direcionamento do pastor, não entendeu ainda que o pastor é um direcionador, né? E todos nós precisamos de um direcionador. Então a pessoa não confia 100% no pastor, acaba deixando a desejar, acaba achando, eu acho que não é bem assim, não, acaba fazendo a própria vontade, na verdade. É isso. As pessoas precisam, pedem conselho, mas na hora de executar acham que sabe fazer melhor do que foi aconselhado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o caminho indicado é difícil. É difícil fazer isso aqui, é difícil fazer assado. Então, às vezes, é difícil. E aí as pessoas, na hora de executar, eu vou fazer assim mesmo. Seja o que Deus quiser, eu vou fazer assim mesmo. E quebra a cara. E aí volta a pedir conselho para o pastor. E o que o pastor faz? Vou falar para vocês aqui. Vocês sabem o que eu faço quando eu dou um conselho, a pessoa não segue e depois volta com a cara quebrada a pedir outro conselho?
Eu penso assim, eu não fui eficaz na minha resposta. Eu preciso dar uma resposta melhor, mais elaborada. Então, se eu fui por aqui, eu vou tentar por aqui. Ó. Eu vou tentar uma outra abordagem para ver se a pessoa entende, porque às vezes a pessoa quebra 1, 2, 3 vezes a cara e eu não culpo a pessoa que quebrou a cara. Eu acho que eu não fui eficiente naquilo que eu fiz. Por quê? Porque, como diz a parábola do semeador, a semente foi boa. Foi de Deus. Talvez eu não soube semear. Entendeu? Mas qual que seria o mais fácil para mim? Também falei, não fez nada do que eu fiz, nada que eu falei. Esse seria o caminho mais cômodo para mim, né? Aí eu fico aliviado. Não, eu às vezes passo noite sem dormir. Como é que eu vou abordar isso aqui de novo? Puxa vida, ó, fiz assim, não deu, assim não deu. E aí, tchum, vem um caminho. Puxa, vou fazer assim. Vou falar assim, vou falar assado, tal. Porque se eu achar que a pessoa é culpada e não está, eu paro de aconselhar. E não pode ter certeza que não é isso que está aqui, não é esse o caminho descrito aqui, e não foi assim que Jesus fez. O que Jesus disse para Pedro antes dele morrer? Ele disse assim: Pedro, ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí, beleza. Pedro negou, o galo cantou, Jesus morreu, ressuscitou. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Foi atrás de Pedro. E aí chegou, ô Pedro, você me ama, cara? Por quê? Porque ele disse que amava e iria com ele até a morte. E não foi. Então, se Jesus olhasse, esse Pedro é um safado, cabra safado isso aí. Não vou falar mais nada também para ele, não. Se Jesus pensasse assim, ô Pedro, coitado de Pedro, né? Se Jesus que deu a vida por Pedro fez assim, por que eu vou querer fazer diferente? Por que eu me canso? Na primeira vez que a pessoa não segue o meu conselho, por que eu me canso e já também não falo mais nada? Se vira. Se ligar, nem vou atender. Fico mal criado, né? Gente, foi Jesus que fez isso. E os pastores estão se achando no direito de não atender, de não... Também se vira, não sei o quê. Gente do céu. Está faltando consciência de pastor. Assim como está faltando consciência das ovelhas. Entendeu? Por que as ovelhas não seguem o conselho de pastor? Primeiro, não valorizam. Não valorizam. Porque se valorizasse, seguia. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes eu falo coisa que, se fizer, a bicha é cabra macho mesmo. Ai, ai. Eu falei algo muito terrível para esse rapaz aí, ó. Não foi, Wilson? Foi fácil fazer o que eu falei para você fazer? Não vou falar o quê, né? Mas o que você acha? Era certo ou era errado? E hoje eu vou falar para vocês. 6 meses depois... Eu sei, Wilson, que eu falei algo terrível para você fazer. Mas ele fez. Ele fez. Entendeu? Mas, olha que cabra macho. Fez. Algo terrível. Fez. Então, assim, ó, eu sei, estou falando para você, eu sei que eu falei para você, é difícil. Eu sei. Eu sei que muitas vezes o conselho que eu dou é difícil. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas não vão seguir, não é porque elas não querem, não.
é porque não consegue. Mas muitas vezes, eu sei que é porque não querem, mas eu não olho por esse lado, não. Eu sempre vou pensar, não conseguiu fazer. Ô, tadinho, não conseguiu fazer. Vou aconselhar tudo de novo. Porque se eu olhar do outro jeito, eu não faço mais. Aí eu me torno igual todo mundo, ou igual a muitos aí, que estão deixando de fazer o que deve ser feito por um pastor. Mas que é a realidade que muitas ovelhas não valorizam o que o pastor fala, é verdade. Mas eu nunca levo isso para o meu coração, não. Porque, primeiro, eu não fiz para você, viu? Fiz para ele. Agora, se você acatou, glórias a Deus. Então, nós precisamos, como pastor, como líderes, ter a visão correta, a consciência correta. Porque senão nós vamos deixar de fazer o que deve ser feito. Agora, vocês como ovelha, vocês também devem olhar que um pastor não vai falar besteira. O pastor fala besteira, nada disso. Vocês podem ter certeza que um pastor não vai falar besteira, não. Se vem da boca de um pastor, valorize, porque é coisa séria. Eu estava falando, não lembro com quem que eu estava falando. Com o Rafa, eu acho, meu filho. Eu estava falando assim, filho, sobre o que as pessoas pensam da gente, né? Falei assim, filho, não é porque a gente fala dando risada que a gente não fala sério. A gente está falando coisas sérias, muitas vezes dando risada. Né? Eu não consigo ficar muito tempo sério. Mas eu não deixo de falar coisas sérias. Tudo que eu falo é sério, às vezes eu falo dando risada. Mas é sério, gente. E eu estava falando isso com o Rafa. Por quê? Gente, sério mesmo, eu tenho uma alegria dentro de mim que eu não consigo me conter. Eu tenho que dar risada. Eu, se bobear, eu dou risada da velório, mas... Mas a coisa é séria, a gente fala sério mesmo, entendeu? Leva a sério as coisas. Eu estava extremamente preocupado hoje aqui. Por quê? Vocês perceberam que eu cheguei atrasado? Agora, vocês me conhecem. Eu chego atrasado? O que eu fiz, Mike? Liguei para o Mike, avise aí. Eu precisei pegar um remédio para minha esposa, que ela está lá rolando de dor no estômago. Eu precisei pegar um remédio. Eu me preocupei. Porque tudo que a gente faz é sério demais. Não pode levar assim espere um pouco lá. Não. Eu acho que eu tenho que dar uma satisfação. Eu chegar atrasada, está ali, ó. Outro líder, avisa aí que a coisa está feia aqui. Porque a coisa de Deus é séria demais para a gente levar assim de qualquer jeito. Mas é preciso, é a nossa responsabilidade. A gente não faz nada demais quando a gente leva as coisas de Deus a sério, porque as coisas de Deus são sérias demais para ser levado de qualquer jeito. Agora, tem os dois lados. Será que a ovelha dá vida pelo pastor? O que vocês acham? A ovelha dá vida pelo pastor? O que vocês acham? Algumas, né? Se for todas, acaba o rebanho. Tem uma passagem no livro de Lucas, que eu não vou lembrar falar o capítulo, o versículo, que das 100 ovelhas, né? Uhum. O pastor, ele foi atrás de uma ovelha que se desgarrou, deixou as 99 e foi atrás da que se desgarrou. Eu acredito que ele sabia que a ovelha fez isso inconscientemente. E ele não queria perder essa ovelha. Então, a gente vê aí que a função do pastor é proteger as ovelhas e cuidar para que elas não caiam
nas tentações do inimigo e fazer com que ela tenha a salvação. A preocupação do pastor é essa. E as ovelhas, além da obediência, como a Aline falou, a lealdade, como o Marcelo falou, as ovelhas têm que se dedicar ao pastor, ter a obediência ao pastor e fazer tudo que o pastor pede. Eu já ouvi gente falar que pastor é homem, então ele tem falhas também, ele pode aconselhar alguma coisa errada. Mas isso é generalizando pastores, porque tem pastores que não, pelo menos o que a gente ouve, não é de Deus, né? O pastor Mercenário. cria uma igreja em benefício próprio, coisas assim. Mas a gente aqui sabe que o pastor não é assim. O pastor, ele cuida das ovelhas. Eu mesmo já passei por isso várias vezes, o pastor já me aconselhou várias vezes. Teve vezes que eu também pensei, falei, mas será que é assim mesmo, tal, né? Mas depois a gente vê que era realmente assim. Então, o que a gente tem que fazer pelo pastor é realmente ter lealdade e acreditar que o pastor está trazendo um conselho de Deus para a gente e confiar no pastor. É isso. Ezequiel, capítulo 34, diz algo interessante aqui, ó. Ezequiel, capítulo 34. Vamos ler. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha o que o texto está dizendo. Ai dos pastores que assim fazem. Só que está dizendo uma coisa aqui. Do que o pastor se alimenta? Da carne da ovelha. Como que ele se veste? Da lã da ovelha. E qual que é a ovelha que morre pelo pastor? Não é a doente, não é a fraca, é a cevada, é a melhor. Então, a ovelha que morre pelo pastor é a melhor. Vocês percebem como que é muito sério esse negócio de pastor e ovelha, esse relacionamento de pastor e ovelha? O pastor, ele deve dar a vida pela ovelha. E a ovelha? A melhor da vida pelo pastor. As outras, ou são fracas, ou são doentes, ou são desgarradas, né? Mas a melhor dá vida pelo pastor. Como disse ela, algumas, né? Algumas dão a vida pelo pastor também. Então, esse é o relacionamento perfeito, projetado por Deus para a igreja. Que o pastor dê a vida pelas ovelhas, mas que as ovelhas estejam dispostas também a dar a vida pelo pastor. Agora, olha a repreensão que tem aqui. Ai de vós, pastores, porque vê as coisas acontecendo no meio do rebanho e não toma atitude, não protege, não guarda, só aproveita do rebanho. É isso que está sendo condenado aqui, porque não está cuidando. Então é importante que nós venhamos a
É importante nós entender que assim como o pastor dá a vida pelas ovelhas, assim como Jesus foi até a cruz por Pedro, Pedro também foi até a cruz por Jesus. Você sabe como Pedro morreu? Crucificado. E diz a história que ele não quis ser crucificado como o próprio Senhor Jesus e pediu para que se fosse crucificado de cabeça para baixo. Esse é o relacionamento perfeito, projetado por Deus para pastores e ovelhas. Que nós possamos aqui, na IBI Posse, viver esse relacionamento perfeito, como o próprio Deus projetou para que a sua igreja vivesse.